Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória, toda exaltação seja dada àquele que é santo, que é vivo e que reina para todo sempre. Amém? Tudo bem com vocês? Quero convidar você a chamar a presença do nosso maravilhoso e amado Espírito Santo de Deus. Quero apresentar este momento a Ele e agradecer por mais essa oportunidade. Espírito Santo, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando de falar, Pai, do teu evangelho, de falar que é chegado o reino dos céus, né? É chegado o reino do Senhor para a tua vida, para a tua casa, porque Deus, o Senhor Deus e Pai, é tudo na nossa vida. Sem o Senhor Jesus não podemos nada, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha e Ele é a nossa esperança. Quero convidar aqui a você juntos para estarmos orando, né? E principalmente agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor, que você reconheça que você está em pé. É porque o Senhor, Ele te colocou hoje em pé. O Senhor, Ele te deu sopro de vida. Eu reconheço que hoje eu estou aqui sentado junto com vocês, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele me deu sopro de vida. Porque se não fosse Ele, eu jamais estaria aqui. Se eu estou aqui, eu reconheço porque é o Espírito Santo que está à frente da minha vida. É o Espírito Santo que está à frente deste canal e eu creio e profetizo que muitas vidas vão ser transformadas, muitas vidas vão ser resgatadas. A mesma graça que me alcançou, hoje alcança a vida de muitas pessoas, porque não é sobre o reino de Deus, ele é sobre almas e sobre vidas, né? Eu fui resgatada pelo Senhor. Eu fui resgatado. O Senhor, Ele me aceitou. Eu fui para Cristo do jeito que eu estava. Por isso que Ele fala: vinde a mim, você do jeito que estás. E quando eu fui para o Senhor, eu fui no lamaçal de pecado. Fui no fundo do poço. E o Senhor, Ele me resgatou. A graça e a misericórdia dEle me alcançou. Porque o reino de Deus é sobre vidas transformadas. A minha vida foi transformada. Eu conheci a Cristo. Então, através dessa transformação, através da minha vida ser alcançada pelo Senhor, eu estou aqui levando o nome dele e as boas novas, que é o evangelho dele. Porque o evangelho é boas novas. E eu quero profetizar na tua vida que boas novas vai chegar para a tua vida, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui para te fazer um convite e te apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele veio em carne aqui para a terra, Ele era metade 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele deixou o seu trono, ele estava com o pai dele, e o pai dele, por amor a mim, por amor a você, por amor ao pecador, ele enviou o filho dele aqui para a terra para ser um sacrifício pelos nossos pecados. Teve um alto preço. A graça teve um alto preço. E esse alto preço, ele foi pago na cruz.
um preço e um sacrifício de cruz. O evangelho de Jesus, ele tem que ter cruz. O evangelho de Jesus, ele tem o negue-se a si mesmo, que é o negar suas próprias vontades, que é morrer para você e é morrer para o seu eu. Não é sobre religiosidade, não é sobre religião. Mas se você quiser ser um discípulo de Cristo, você vai ter que renunciar muita coisa. E Jesus, ele pagou um alto preço pela tua liberdade, pela tua salvação, pela nossa salvação, que foi um preço de cruz. A vida eterna, ela tem um nome, e o nome é Jesus. Eu quero convidar você para ter essa vida eterna, que é através do Filho Jesus Cristo. É através do Filho de Deus, daquele que veio em carne e foi o Cordeiro vivo para a remissão de todos os nossos pecados. Ele derramou o sangue dele para remissão e para nos lavar e cobrir todos os nossos pecados. Foi um alto preço. Foi um alto preço e foi pago à vista. Não foi pago parcelado, mas foi pago à vista. Se você ainda não segue ao Senhor Jesus, eu convido a você a aceitar Ele, a crer no Filho de Deus como o seu único e suficiente Salvador, a crer no Senhor Jesus e creia que Ele é a vida, Ele é a fonte de vida que jorra dentro de você. Tudo que você precisa é dessa água viva para jorrar dentro do teu coração e da tua alma. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus ele venha falar com você, venha falar com nós, venha falar comigo poderosamente. Que o Senhor e amado Espírito Santo, o Senhor aqui tem toda a liberdade, o Senhor aqui pode ficar à vontade. Senhor, blinda a nossa casa, Senhor, cobre-nos com teu sangue. Senhor, visita agora, Pai, o fraco, dê força, fortalece. Senhor, visita aqueles que não têm força nem para orar. Pai, eu sei que não é fácil muitas das vezes, porque não temos força nem para sair uma palavra da nossa boca. Mas tu sabe, Pai, tu conhece todas as nossas necessidades. Senhor, visita agora teu povo e levanta, Senhor, aqueles que estão caídos espiritualmente, que o teu Espírito Santo, ele venha levantar todos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Mesmo fraco, eu quero que você saiba que mesmo você, muitas das vezes você vai estar fraca para orar, para falar com o Senhor Jesus. Mas eu quero que você saiba que mesmo você estando nas lutas, mesmo você estar fraco, vá fraco mesmo e fale com o Pai. Ore, ajoelhe e fale com o Pai, porque o Pai, Ele escuta. Ele escuta e Ele te dá refrigério, te dá força para você continuar. Amém? Ele não prometeu uma vida fácil para ninguém. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci. E nós também somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor está em João, capítulo 6. Capítulo 6.
e eu vou ler o versículo 65, que fala assim a palavra do Senhor. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor fala na palavra dele, né? Que aqueles que só vão até ele é só aqueles que o Pai conceder, que for dado pelo Pai dele. E ali o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta: e você? Porque o Senhor Jesus, ele não obriga a gente a nada. A nada. Ele nunca vai te obrigar a ir na igreja. Ele nunca vai te obrigar a orar. O Senhor Jesus, ele te deu toda a liberdade para você ter, para você escolher o que você quer da sua vida. E aqui ele faz uma pergunta para os discípulos: e vocês? Você querem sair também? Porque aqui muitos dos discípulos não seguiam mais eles, não seguiam mais o Senhor Jesus, né? Já não andava mais com ele. E o Senhor Jesus falou para aqueles 12 que estavam com ele: e vocês? Também vocês querem seguir a vida de vocês? E Pedro, ele fala assim para o Senhor: para onde irei, Senhor? Para onde eu vou, Jesus? Que só o Senhor tem o poder das palavras, só o Senhor tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Só o Senhor é água viva, só o Senhor é a fonte, só o Senhor é a vida. O Senhor é a vida. Se o Senhor sai de mim, eu morro. Eu morro. Eu morro. O que é você sem Deus? Deus continua sendo Deus sem você. Agora você sem Deus, você não é nada. Você é morto você é morto. E aqui eu quero dizer algo para vocês. A sua passagem de seguir a Cristo é só de ida. Não retroceda. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Fique firme na presença do Senhor. Por mais que as dificuldades e os levantes sejam grandes, mas eu quero dizer para você, a passagem do Calvário e da cruz e da vida eterna é só de ida. Só Jesus, ele pode te dar uma vida, uma fonte. Ele é a fonte de vida. Ele é a vida. Jesus, ele é a própria vida. Se você sair de Jesus, você morre. Morre espiritualmente, morre como pessoa. Porque ele é a vida. Ele é a vida. Então nós precisamos entender que uma vida sem Cristo não tem sentido para nada. Não tem sentido. Não tem. Jesus, ele é o sopro de vida que dá no nosso espírito todos os dias que a gente levanta. Ele nos dá ânimo,
Ele nos fortalece. Ele é misericordioso mesmo quando a gente não merece. Porque a gente não merece. Porque somos falhos demais, somos murmuradores, reclama demais. Nada pra gente tá bom. Sempre tá faltando algo. Porque é de nós, seres humanos, ser assim. Sempre estamos em busca de algo. E muitas das vezes esquecemos o principal, que é da presença. Muitas das vezes esquecemos o principal. A correria da vida, as adversidades, a dificuldade, os problemas diários. E esquecemos da boa parte, que é de estar nos pés e na presença do Senhor. Então, Pedro, que sejamos igual Pedro. Para onde iremos, Senhor? Que só Tu tem a palavra de vida, tem as palavras de ânimo, tem as palavras de conserto, tem as palavras de exortação. Só Jesus. Só Jesus tem as palavras de vida. Amém? Glória a Deus. E lembre-se que Jesus, ele é o suficiente. Lembre-se que você tem um pai. E o pai te ama. E o pai te ama. Não deixe as dificuldades, não deixe os levante, não deixe as decepções do outro, né? De nós, seres humanos, porque todos vamos decepcionar com alguma coisa, vamos nos decepcionar com alguma coisa. Às vezes alguém vai se decepcionar comigo, eu vou me decepcionar com alguém, porque somos seres humanos, somos falhos. E nós temos que colocar todas as nossas expectativas em Cristo. Focar nele, no reino dele. Porque o homem, ele é falho. Mas Jesus, ele não é. Busque sempre colocar as suas expectativas em Cristo. Busque ficar focado em Cristo, que eu te garanto que você vai longe. Amém? Mas não olhe para trás, e só Jesus, ele tem a palavra de vida para o teu coração, para a tua alma. Amém? Glória a Deus. Eu quero desejar a você uma noite abençoada, revestida com poder do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue dele venha revestir tu e a tua casa, em nome de Jesus. Fique na paz.